Parece que é o fim da linha para Daniel Alves. As primeiras provas e depoimentos já fizeram o jogador estar em prisão preventiva, que é a reclusão de Daniel Alves até o julgamento para que não ocorra o que os estrangeiros chamam de manobra Robinho, que de forma resumida é a fuga do suspeito para seu país de origem assim que faz o seu primeiro depoimento. Pois para quem não sabe, o Brasil não extradita os brasileiros de nascença. Robinho, mesmo tendo sentença declarada no exterior, não pode ser preso, pois as nossas leis de certa forma protegem quem nasceu no Brasil de ser retirado do território nacional para pagar por crimes que cometeu no exterior. Porém, com essas novas provas e filmagens mostrando que Daniel Alves terá sua sentença decretada nos próximos dias, veja o trecho. Que a gente já dizia ontem sobre novos fatos, novas provas que podem complicar a situação do jogador, foram reveladas também novas evidências. Hoje essa questão das impressões digitais de Daniel Alves no local do ocorrido provam então que aquela primeira versão que ele deu à polícia, que não teria ido ao local, ela é uma versão mentirosa. Tirando esse fato, nós vemos que também câmeras que estavam acopladas nos uniformes dos policiais que foram chamados ao local logo quando a vítima chamou a polícia, mostram que a vítima estava realmente muito fora de si, estava muito decepcionada, muito triste, muito nervosa, o que podem também ser indícios de um trauma que teria acontecido um pouco mais cedo. Não bastando isso, novos detalhes foram divulgados não só ao jornal espanhol El Periódico, mas também ao jornal El País, La Vanguardia, tantas outras publicações espanholas, de que a a vítima, foi levada a um médico legista após a denúncia, no qual pôde-se constatar escoriações em seu joelho, o que teria sido ocasionado por uma luta, ela tentando empurrar o jogador, impedir com que a agressão acontecesse, além, é claro, de restos de sêmen que foram coletados e serão comparadas com outras amostras de DNA que o próprio Daniel Alves forneceu à polícia. Portanto, caso nesse exame de DNA seja comprovado que aquele material genético é o mesmo, a situação dele se complica bastante, e aí a acusação tem um caso muito bem estruturado para pedir a sua condenação com a máxima pena aí de 12 anos para Daniel Alves perante a esse primeiro caso. Lembrando que ontem também uma amiga da vítima que estava no mesmo dia, no mesmo local, também fez uma denúncia sobre uma agressão sexual, que ele teria tocado em suas partes íntimas. Portanto, tudo isso vai aumentando como uma bola de neve, e as novas provas, as novas testemunhas, outros garçons e funcionários do estabelecimento também dando depoimentos à polícia, apenas servem para confirmar a versão que foi dada pela vítima, essa versão que não foi modificada desde o primeiro depoimento, ao contrário de Daniel Alves, que até agora já deu vários detalhes diferentes, versões contraditórias, dizendo que não estava, depois que estava, que foi consensual, não falou exatamente do banheiro. Em uma versão ele disse que estava de roupa durante o ato, em outra versão diz que estava sem, até pela moça ter comprovado ver as tatuagens que ele levava no corpo. Então, realmente, tudo vai se complicando e ele se torna cada vez mais isolado, como a gente já disse aqui ontem também para a nossa audiência. Luca, então vamos lá, só para reestruturar o caso. O depoimento da vítima nunca foi alterado e as informações estão confirmando tudo o que ela disse lá atrás. Perdão. Do Daniel Alves, ele já modificou o depoimento dele. E agora tem o resultado também que a gente está aguardando para saber quando é que sai exatamente o resultado dessa análise genética dessa amostra de sêmen. Há uma previsão para sair o resultado disso também? Olha, a polícia não divulgou uma previsão para a divulgação, mas nós sabemos que, como esse caso tomou os holofotes de toda a Espanha e também tem toda a comoção do público, a gente vê também a reunião, todas aquelas declarações expressas pelas casas noturnas de Barcelona, os clubes de futebol, há a necessidade da polícia adiantar todo esse processo para que tenha uma resposta concreta. E o exame de DNA, o exame genético, vai deixar isso sem nenhuma dúvida. Porém, obviamente que a gente vai continuar acompanhando e as novas testemunhas vão aparecendo. Lembrando que o ocorrido foi no dia 30 de dezembro de 2022 e a vítima logo procurou a polícia. Daniel Alves deu versões contraditórias já no começo de janeiro, no dia 2 de janeiro, depois falou a uma rádio mudando a versão, e agora a defesa, que inclusive foi mudada, os advogados principais, e ontem nós trouxemos isso aqui também, já disse que o jogador gostaria de dar um novo depoimento. Portanto, aí poderia ter uma terceira ou quarta versão, o que complicaria, obviamente, esse desencontro de versões, esse desencontro de detalhes, enquanto que a vítima e as testemunhas sempre mantêm a mesma linha cronológica de tudo o que aconteceu, e fortalece muito mais o caso da acusação.
O histórico hoje é extremamente complicado para o Daniel Alves, né? Nós estamos vendo aí todo o histórico que a gente vê, esse histórico recente, e obviamente que o resultado dessa amostra de sêmen, quando sair, pode comprovar ainda mais, e aí seria obviamente uma prova quase que irrefutável de qualquer uma das acusações. E só para lembrar também de ontem, né, Luca, porque isso chama atenção, a Associação das Boates ou das Casas Noturnas ali de Barcelona fez questão de fazer parte, pediu para fazer parte da acusação, porque está interessado em apurar este caso. Aliás, eles já estão quase que apontando o dedo para Daniel Alves como se fosse culpado. Também o caso dessa segunda vítima, que também teria dito aí, como você lembrou, teria sido tocada pelo jogador durante ali na pista de dança, alguma coisa assim, ou seja, tudo está se configurando até por um clamor popular para uma condenação, ou seja, para um julgamento mais rápido, com mais evidências e pressão popular do público, ou seja, pressão do público espanhol. Exato. Hoje, inclusive, foi divulgado o nome do estabelecimento, a Boate Sutton, que fica em Barcelona, uma das mais famosas entre as personalidades, inclusive jogadores de futebol dentro da cidade, mas a vítima continua, obviamente, com a sua identidade preservada, ela que não pediu nenhum tipo de indenização, disse que não quer nenhum tipo de acordo e apenas espera que a justiça seja feita. Isso fortalece também o próprio caso da acusação de que ela não está em busca de nenhum tipo de publicidade, nenhum tipo de ganho financeiro com isso, como aconteceu em alguns outros casos que nós sabemos, tanto com políticos ou com jogadores de futebol, atletas, pessoas de evidência na sociedade. Então, o caso dele é bastante difícil, a comoção nacional ajuda a acusação ter ainda mais a opinião pública a seu favor e também fazendo com que a justiça busque todas as evidências e conclua a investigação o mais rápido possível para que se tenha um veredito e aí a condenação, caso aconteça, possa ser confirmada sem nenhuma dúvida, que é o que a vítima e a grande parte da população espanhola espera que aconteça. E não para por aí. Essas filmagens foram gravadas e já estão nas mãos da juíza que está responsável por determinar o futuro dos próximos 12 anos de Daniel Alves. Pois é, lá na Catalunha, assim como em algumas regiões aqui do país, né, em algumas cidades, alguns policiais usam essa câmera corporal. E de acordo com o jornal espanhol El Periódico, a mulher que denunciou Daniel Alves por agressão sexual teve parte do seu relato gravado acidentalmente por uma dessas câmeras instalada na farda de um dos policiais que a atendeu ainda na boate, porque a polícia foi chamada para estar lá na boate, mas Daniel Alves já teria saído do local quando os policiais chegaram. Segundo o El Periódico, essa mulher estava muito nervosa e chorando. E agora há informações também de que a polícia encontrou vestígios, tanto no banheiro em que esse abuso, essa agressão teria acontecido, quanto no exame corporal dessa mulher. Os indícios condizem com o depoimento dela e vão no sentido oposto, contrário ao que foi relatado pelo jogador, de uma relação consensual. As autoridades da Catalunha agora querem que esse caso envolvendo Daniel Alves, que ainda está tão superficial como você mesma disse, mas ele já deve servir como exemplo para que agressores sexuais não queiram agir assim, porque eles não passarão impunes. Se inscreva agora mesmo em Momento Brasil e fique por dentro das melhores notícias e os últimos acontecimentos.